SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Serviço. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com Segue a Pauta Podcast, esse canal exclusivo para você que vive no segmento condominial. Hoje temos um assunto bem interessante, tá? Gestão de conflitos. Então você, eu, que mora, que convive em condomínio, com certeza tem uma história diferente e atípica para contar. Então vamos lá, segue a pauta. Hoje aqui com ela, tá? Mais uma vez, por enquanto aqui coladinho, sentindo esse calor, esse cheiro aqui de Cida Azevedo, né? Logo, logo eu vou estar um pouco mais distante, mas porém aqui com vocês no Segue a Pauta. Pessoal, gostaria de agradecer, tá, o forte carinho que as empresas estão tendo conosco, tá, apoiando esse projeto do Segue a Pauta nessa primeira temporada no formato podcast. Então não poderia deixar de agradecer a Eleal Elevadores, ao PEX Gás, Pague Seu Condomínio, Live Portaria Remota, Eleal Elevadores. Já falei Eleal duas vezes. Duas vezes você tá. O cachê vai ser dobrado esse mês. Mesmo. Lima Soluções Prediais, Elemac e SafeCondo. Então, assim, a gratidão, tá? Estamos abertos aqui, colados, sabemos que temos outras empresas competentes também fazendo um bom trabalho, mas um agradecimento em especial para essa que nos apoia nesse projeto. Cida, e aí, como é que você tá? Disposta hoje? E o coração já tá batendo com saudade? Coração saudoso, língua afiada. Não. Essa aí a gente vai ter que polir, hein? E assim, pessoal, você que tá aí em casa, acompanhando a gente, segue a gente na nossa rede social, Instagram, @segueapautapodcast. Segue a gente no YouTube, né? Ativa o sininho, né? Comenta, dá o legal, que isso é muito importante pra gente. Compartilha o conteúdo com os seus vizinhos, com os seus colegas, com os seus parceiros, porque tudo que a gente fala aqui é muito engrandecedor e rico em conhecimento para você e para todas as pessoas que vivem em comunidade como vocês. E assim, Perfeito. Isso aí é a cereja do bolo, tá? Isso. Quanto mais a gente difundir o conhecimento, levar para a população, para os moradores, essas informações que a gente fica soltando aqui ao longo do programa, faz com que a gente profissionalize o segmento condominial. Sim. A gente leva conhecimento para a população, para que eles possam saber como cobrar dos seus gestores, né? Então isso nada mais importante. Uma vez que a gente sabe que tem uma evasão, né, da população, dos moradores, não querem saber do seu dia a dia, e quando vão participar, o buraco já está grande, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, o condomínio, ele não é feito pelo síndico. O condomínio é feito pelos condôminos, né? Então, ele é feito por você. Então, ninguém mais deve saber, até mais que o síndico, do que você, condômino. E esse é o papel do Segue a Pauta. Esse é o objetivo do Segue a Pauta. É levar esse conhecimento a você, morador, a você, condômino, para que você possa cobrar do seu gestor as responsabilidades e também cumprir as suas responsabilidades, né? Perfeito. E assim, o tema de hoje, né, a gente sabe que é um tema rico, é um tema legal, que a gente vai até se divertir aqui, que a gente vai levar de uma forma bem descontraída, mas a gente sabe que conviver em condomínio é um desafio, né, Tiago? Como se diz, e dentro desse desafio gera-se divergências, né? Eu tenho meu ponto de vista, você, Tiago, tem outro ponto de vista, o nosso convidado de hoje tem outro ponto de vista. Então, assim, é natural que todo mundo não converja, não tem uma convergência apenas daquele assunto, mas que cada um tem uma divergência daquilo ali. Mas o que a gente leva é uma mediação desses conflitos para que a gente possa viver em harmonia, viver em paz em nosso condomínio. E hoje a gente trouxe um convidado especial, né? Que, assim, ele começou, pessoal, assim, a trajetória dele é muito bonita. Ele começou como auxiliar de serviços gerais dentro de um condomínio e hoje ele é um síndico profissional, né? A carreira dele foi que nem foguete, né?
só subiu. Então, assim, e isso é bom pra gente saber as experiências que ele teve lá como auxiliar, como supervisor, como gestor, né? Então, vou deixar você, que conhece ele mais, para apresentar. Você tá vendo aí como a mulher fala? Ela não para não, meu amigo. Aí, ligou o play, já foi. Vê o que é que eu passo. Às vezes eu fico aqui salivando, querendo falar, mas só que ela pega direto. Cida, mas muito importante, como você acabou de citar, tá? Todo mundo tem um ponto de vista. E eu costumo dizer que toda unanimidade ela é burra. Não existe unanimidade, certo? Na vida condominial. Mas só que a gente tem as regras, tá? De cada condomínio tem a sua realidade, suas regras internas e a gente tem que segui-las. Então, as regras são para ser respeitadas. Exato. Então, como o Cida falou aqui, para mim é uma satisfação ter hoje Pedro Wagner, esse cara que eu conheço aí há um bom tempo. Eu não vou falar o tempo, porque senão vão dizer que eu sou velho e que ele é velho, tá? Mas, como o Cida falou, tem uma história fantástica no segmento condominial, tá? Começou de baixo e hoje aí tá em cima fazendo um belo trabalho em Maceió. Uma experiência praticamente que eu particularmente conheço, tá? E assim, admiro e digo, colhe nele que ele tem conhecimento. Vida em condomínio, Cida, e condomínio populoso, amigo, não é pra qualquer um, não. Não mesmo. Não é pra qualquer um. Então, assim, Pedro Wagner, do alfinete ao foguete. Opa, essa frase é de Alberto Gomes, hein? É o nome do meu livro. Tiago Correia, do alfinete ao foguete. Gostei, ó, eu usei em você, tá? Pedro, seja muito bem-vindo, tá? Como o Cida falou, conhece todo o segmento condominial, toda a história, todas as áreas. Hoje, como síndico profissional. Então, conhecimento você tem para nos trocar aqui, tá? Sobre gestão de conflitos. Então, eu já queria, depois desse mexendo todo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, sua trajetória, para que você conheça o que a gente traz aqui, a gente mostra e prova. Não são falácias, né? A gente coloca na mesa para que você possa formatar sua opinião e levar para o dia a dia. Tudo que a gente fala aqui, pega 10%, formata no seu dia a dia e com certeza o seu dia a dia vai ser totalmente diferente. Representando o Tiago, ele veio com um gelzinho no cabelo. Um abraço para o nosso host, né, do Segue a Pauta Momento Jurídico, Dr. Tiago Oliveira, carinhosamente Paulo Guedes Júnior. Um abraço, amiga. Um abraço, amiga. Primeiramente, agradecer o convite, né? Estar aqui com vocês é uma satisfação, né? Poder falar um pouco da minha trajetória quanto síndico profissional, quanto a vivência na área de condomínio. Eu iniciei lá em 2003, março de 2003, recebi uma oportunidade de trabalhar como serviços gerais. E nessa oportunidade, eu iniciei nos condomínios da Caixa Econômica, e lá eu comecei a minha trajetória, eu comecei a ver aquilo ali como um modo de crescimento. E depois eu fui para a portaria, e certo dia acabou o contrato da administradora com a Caixa. Aí a dona da empresa chegou para mim e disse: Pedro, vai entrar uma nova empresa aqui, você quer ficar no condomínio? Eu disse: não. Eu quero ficar no segmento condominial, mas eu quero trabalhar com a senhora no escritório. Eu sei que a senhora está pegando outros condomínios. E aí fui trabalhar com ela, como um atendente como recepcionista. E lá eu fui me desenvolvendo, depois fui gerenciar o setor de cobrança. Depois de gerenciar o setor de cobrança por mais ou menos 3, 4 anos, aí recebi uma oportunidade da Caixa Econômica, me indicando para gerenciar uma empresa, uma administradora. E aí eu agradeci a minha antiga chefe e fui pro desafio. Nesse desafio, eu entrei em uma administradora que ela é de Recife, e ela tinha em Recife, Maceió, Aracaju, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Natal. Então, assim, era uma empresa, só não tinha na Bahia. Eu comecei a desenvolver um trabalho aqui em Maceió. Esse trabalho me levou para Aracaju. Eles botaram eu como gerente de Aracaju. E aí, acabou o contrato dessa empresa em Maceió. Eles fizeram o convite para mim e eu fui para Recife, trabalhar em Recife, ficar como gerente regional. Imagine, gerenciando, né?
E o aí, mercado de Recife que é pequeno, hein? pequeno. E aí fui embora para Recife, né? Aí trabalhei em Recife 6 meses. E daí, só em Recife, no mês de dezembro de 2014, eu fiz 27 assembleias. Caraca. 27 assembleias, fora Caruaru, Garanhuns e São Luís do Maranhão. Dentro do mês de dezembro. Aí em janeiro eu recebi férias, vim embora para Maceió. Aí cheguei aqui, alguns amigos ligando para mim, Pedro, meu condomínio tá precisando de um administrador, tal, coisa do tipo. Aí foi quando veio a ideia, e em Recife eu participei com Inaldo Dantas. Doutor Inaldo Dantas. Isso, participei lá de um curso de ensino profissional. E aí eu vou botar isso para trabalhar em Maceió. E aqui pouquíssimas pessoas falavam de ensino profissional, acho que nem se falava. E aí foi quando surgiu a oportunidade de gerenciar. Então, assim, o meu segmento hoje na área condominial, isso me ajudou muito porque eu, como serviços gerais, desenvolvi um bom trabalho, como porteiro, um bom trabalho, e depois fui para a área de administrativa e trabalhei na área de cobrança, né, da administradora. E aí eu era um cara assim, que o cara dizia, vai ter assembleia. Aí a dona da administradora dizia, tem alguém para ir acompanhar? Eu digo, eu quero saber porque esse cara ganha mais e eu quero saber por quê. Aí eu ia lá para redigir ata, acompanhar. Aí prestação de conta, dia de sábado, né? A maioria das administradoras só trabalha de segunda a sexta. Aí ficava o setor de prestação de conta no sábado. Aí, tem alguém que quer ganhar uma horinha extra para fazer prestação de conta? Eu. Né? Olha aí. E aí eu ia ajudar. Sempre então, buscando, hein? Sempre buscando. E nesse intervalo aí eu fui adquirindo conhecimento e assim, hoje estou na área condominial, como o Tiago falou, trabalho, né, os condomínios da Caixa, os condomínios populosos, então hoje, basicamente, os condomínios que eu trabalho são condomínios populosos e desenvolvo esse trabalho como, eu boto sempre assim, administrador / síndico profissional, porque se tem a cultura que o síndico e tal. Então, hoje os síndicos, né, gente que trabalha comigo, alguns condomínios, tem eu como administrador e tem o síndico, a figura do síndico. Aí eu sempre digo aí, ó, tu é a rainha da Inglaterra, né? Hoje mais não, o rei da Inglaterra. Que ele tá ali só para tirar uma fotozinha, dar um tchauzinho, e a gente por trás gerenciando tudo, fazendo o segmento, o condomínio andar. Nessa linha que o Pedro narrou aí, o que é que eu entendo? Síndico, tá? Eleito lá em assembleia, porém hoje a figura do síndico profissional com mais conhecimento no dia a dia, mas só que o condomínio populoso, ele é diferente, tá? Isso. Ele é totalmente diferente. Ou seja, já começa dizendo que são várias cabeças, partindo de 200 condôminos. Imagine 200 cabeças querendo pensar diferente. Que querendo não, pensando diferente. Sim. E um gestor, muitas vezes morador, com pouco conhecimento, com pouca atualização, sem buscar como ele buscou para chegar onde chegou, entendeu? E daí ele pega um suporte de uma empresa, de um gestor que vem com esse know-how para dar a orientação do dia a dia. Eu acho que, não sei por que ele ainda não tem cabelo branco, Cida. Já passou do tempo eu tava aqui observando, mas de repente branco, pode ter naquela parte mais baixinha ali, né? Que a gente não vê, né? Tem que disfarçar um pouco. Pedro, no dia a dia hoje, vamos falar de condomínio populoso, vamos falar de gestão, tá? Como síndico. Quais são as maiores dor de cabeça do síndico, tá? Do condomínio populoso? Essa questão de conflitos, do querer, do direito, o condomínio achar que ele pode tudo, que ele tem direito de tudo. Qual que são as maiores situações, né, corriqueiras? As situações mais corriqueiras, isso aí. Olha, é a da convivência deles dentro da coletividade. Então, assim, o que é que a gente enfrenta muito nos condomínios populosos? Culturalmente, nós não fomos preparados para morar dentro de condomínio, né? Apesar que, se a gente for pegar a história ali, condomínio já existe há muito tempo, né? Se você pegar ali aquelas histórias lá antigas, vê que era um muro cercado uma cidade dentro. Então, isso, ali era um condomínio. Já era um condomínio. Né? Era um condomínio. Não organizado, mas era um condomínio. Então, que hoje... tem desses ainda aí desorganizados até hoje, viu? E aí o que acontece? Quando você vai para um condomínio populoso,
você vai enfrentar essa situação, porque a pessoa não tem o conhecimento do regimento interno, né? Ele acha que está morando ali, ele pode fazer tudo. E, assim, as construtoras, eu sempre estou batendo isso direto com o pessoal. Olha, a gente precisa fazer um trabalho educativo e social. Por quê? A maioria dos condomínios populosos, o pessoal compra, não tem um trabalho de conscientização para que a pessoa vá. Olha, você vai morar, existe um regimento interno, uma existe a regra. Nada. E quando você começa a aplicar o regimento interno, muitos dizem, eu não conheço. Não, não sabia. Nem sabia. Então, condomínio com 15 anos, o cara não sabe que existem regras. E aí, o que acontece? Aí começa o problema do barulho, da utilização da furadeira, do som alto, né? Da reforma que ele faz achando que pode mexer na estrutura e aí causa um dano. Então, assim, É a cultura de vou morar no condomínio e vou fazer como eu faria na minha casa. isso. Né? Porque, Eu na moro em verdade- casa, eu moro sozinho, posso furar, posso bater, posso ligar o som a qualquer hora e vai viver na coletividade sem... Porque, na verdade, assim, a gente costuma dizer que as pessoas querem a segurança de um condomínio, né? Mas não querem as responsabilidades de um condomínio. Quer né? os benefícios. Quer os mas não- benefícios, mas não quer as responsabilidades. E viver em condomínio é muito além do que você ter uma casa no seu terreno, na sua rua, uma rua pública, uma via pública, onde você tem ali o seu espaço, no seu terreno lá, você delimitou, você fez sua casa, então se derrubar uma viga, tá de boa. A casa cair, é você mesmo que vai responder por ela. No condomínio é diferente. É diferente. Né? Então, essa cultura que deve ser, que eu concordo com você, que deve ser passado, a começar, eu acho que a gente começa aqui no início, do sonho. O corretor, na hora, no momento em que a pessoa quer comprar um imóvel e ela procura um corretor, o corretor ele deve dar todas as orientações para a pessoa. Olha, qual é o seu interesse? Porque você quer casa ou porque você quer condomínio? Isso é o mundo que... Esse é um mundo Da Alice, maravilhoso de Bob. Né? Mas não é tão assim, distante. não é tão distante, porque é Por muito quê? simples, né, de fazer Desculpa atrapalhar vocês, mas assim, não é tão distante. Se você for Ô, aqui Pedro, em Recife... atrapalhar. Você aqui é a isso. cereja, Você que amigo. manda, Se você for em Recife, eu tenho um amigo meu chamado Michel Torres, que me chamou de doido. Michael. Torres, Michel me chamou de louco quando eu larguei um salário de R$6.000, fora a bonificação, quando eu disse assim, vou para Maceió ser sendo profissional. Mas, você tá doido? Você vai largar um emprego aqui, gerenciando, para ir para Maceió, sem nada, e a gente preste a passar aí por uma crise. Eu disse, não, eu vou trabalhar lá, eu vou ser sendo profissional. Eu tinha participado da feira de síndico lá e tudo, e aquilo me Tudo encantando. empolgado. Aí eu disse, não, eu vou para lá deve ter. E realmente, quando eu cheguei, em janeiro de 2015, fevereiro, já recebi a primeira proposta. Digo, olha. Aí eu disse, não, é um salário, né? Eu tinha nem ideia, disse, vou pedir um salário. Eu tô recebendo seguro com mais 2 salários. E aí, assim, mas Recife já tem essa cultura, que algumas construtoras contratam um síndico, Michel mesmo, ele faz esse trabalho, ele vai lá, ele faz reuniões antecipadas, discute o regimento. É um absurdo você pegar um regimento de um condomínio com 720 apartamentos e não ter nada. Ter o básico do básico. Eles pegaram ali e copiaram algumas coisas. copiar, colou, né? E Ctrl-C, pronto. Ctrl-V. E aí você, quando vai pro regimento, por exemplo, hoje a gente tem várias situações, né? Uma delas, PET, dentro do condomínio, que é uma discussão ampla. Aí você vai pegar os regimentos, não tem nada. Não tem falando nada. Ou quando tem, é proibindo que não pode. Que não pode, né? Aí vem a cultura, o cara não quer que mexa, né? Aí você vai para uma assembleia, a pessoa não quer que o regimento seja mudado, aí começa a dificultar, porque ele, se mudar isso aqui eu vou ter problema. Ui. E aí ele é formador de opinião, ele consegue dizer, hoje se fulano mudar isso aqui, isso aqui vai me prejudicar, porque eu boto a comida do meu animal, né? Isso. Eita, não, mas eu gosto de fazer minha reforma, né? Então, assim, o condomínio que eu falo, se prepara a pessoa para ir, ele vai pensar 2 vezes, peraí, eu vou morar num local onde eu tenho deveres e responsabilidades, né? E direitos E benefícios. e benefícios, né? Hoje o pessoal chega para mim e fala, mas o condomínio aqui é R$150, é um absurdo, com 720 apartamentos. Mas ele tem portaria 24 horas, ele tem a limpeza, ele tem toda a manutenção. Então, assim, eles não vê. Eu coloquei ontem no grupo
de um condomínio que eu administro, vai fazer 11 anos, agora em novembro, que eu botei assim, taxa de condomínio não é despesa, é investimento. Isso, Porque você está quanto- investindo no seu Quanto mais patrimônio. você cuida do seu patrimônio, melhor vai ser, porque a valorização. Então, assim, eu coloquei outro no grupo, quando a pessoa botou uma situação, eu disse, olha, taxa de condomínio não é uma despesa, é um investimento. Porque quando você chega, aí peguei o antes e o depois, uma foto da guarita antes e depois. Eu botei São João de 2022, São João de 2023. Totalmente diferente. A guarita parecia uma entrada de curral, de fazenda, e hoje a guarita toda moderna, Organizada. com entrada, com facial, com tudo. Aí o pessoal olhou assim, realmente, eu digo, então, há dois anos atrás você conseguia vender uma casa por 350 mil, hoje ninguém vende por menos de 750 mil. Mas valorizou porque o mercado imobiliário cresceu. Não, mas valorizou porque quando a pessoa chega e entra num condomínio e diz assim, rapaz, Que condomínio que condomínio organizado, eu queria limpo. morar aqui. Aí eu sempre digo morador, digo, quando o seu visitante chega aqui e pergunta, fulano, tem um apartamento para vender aqui? Eu gostei, eu queria morar aqui. Então, é o momento que você sabe que o seu imóvel está valorizado. Que as coisas estão indo bem, estão organizadas. Eu costumo dizer a mesma coisa. Quando você zela por um condomínio, da calçada até o telhado, e você deixa tudo muito bem organizado, muito bem, o patrimônio muito bem equipado, limpo, organizado, com as documentações em dia, com tudo muito direitinho ali, as pessoas chegam na porta assim, poxa, eu queria morar nesse condomínio. E aí é onde você diz, se tem desejo de morar e não tem apartamento para alugar, não tem casa para alugar, não tem para vender. E quando tem para vender, tá aqui o preço está aqui em cima, não é porque o mercado imobiliário estourou, mas sim porque o teu condomínio, ele tem valor. É diferente. É porque tem condomínios por aí que não tem valor nenhum. O Pedro já soltou um spoiler aí da sugestão, né? Das dicas para evitar conflitos, né? Gerenciamento de conflitos, que é a comunicação assertiva, Pedro. Isso. Eu sei que já está na sua cabeça, já está enraizado em você, tá? Mas uma coisa muito importante que o síndico ele não pode deixar faltar na sua gestão é comunicação. Sim. É transparência. Porque eu costumo dizer, Cida, quando tem transparência e comunicação, muito difícil vai ter uma inadimplência alta. E quanto a Num fatos, não tem condomínio argumento, populoso. né? Você está entendendo? Porque o condômino, Pedro, eu entendo que quanto mais ele tem informação, mais ele vai ter prazer de pagar. Porque ele sabe para onde o dinheiro dele está indo. Ele está vendo o hall limpo, ele está vendo o funcionário ali animado, ele está vendo que não tem problema, ele está vendo a valorização do patrimônio dele. É o famoso feedback, né? Feedback. Então, assim, comunicação assertiva é show de bola, sensacional. Como sempre, Cida falando e já pula de assunto, mas no cenário ideal do condomínio, Pedro, falamos aqui da questão da implantação. Então, tudo começa no nascimento dessa criança. Da criança. Você está entendendo? Então, assim, então eu digo que não seria nem uma função do corretor, mas uma responsabilidade da construtora. Nesse momento da confecção dessa convenção, desse regimento interno, fazer uma coisa diferenciada, específica, com profissionais que conheçam. Sim. Porque quem conhece o segmento condominial são síndicos atualizados. Nem sempre é uma assessoria que não é voltada para o segmento condominial. Então, o que a gente vê nas construtoras são convenções Ctrl+C, Ctrl+V, fora da realidade. A gente vê no condomínio do PAR, da Caixa, convenções, né? Graças a Deus já foi mudada aí, com elevador, né? Você lembra muito bem disso. Elevador, com elevador, o condomínio torre. Você está entendendo? Uma torre, 4 andares, 3 andares, com elevador. Então, assim, especificando algo que não existe, que você não tá tem entendendo? naquele Então, assim, condomínio. aí tem que entrar a figura do síndico com conhecimento para alteração da convenção, para as regras específicas, né? Quórum qualificado para isso, mas é sensacional. Quando eu falo corretor, não é para que ele apresente o regimento nem a convenção, mas para que ele entenda a necessidade daquela pessoa que está querendo comprar o sonho e especifique para ela que, assim, numa casa
onde ela está fora de um condomínio, ela não tem, as responsabilidades são dela, mas quando ela vai para um condomínio, é importante saber que ele tem que buscar o regimento e a convenção daquele condomínio. Eu lembrei uma situação, eu posso contar? Pode falar. Não, é bom falar de situações porque eu também tenho. Rapaz, falando nisso aí que Cida citou agora, o corretor ele quer vender. Sim, ele quer fato. vender, ele quer desovar aquela unidade ali e rentabilizar. Amiga, eu tenho uma situação que o corretor falou para o comprador que ele só precisava pagar cota condominial depois que ele terminasse o financiamento. Oi? E o morador, o condomínio disse, não, o corretor me falou que eu só preciso pagar a cota condominial quando eu terminar o financiamento. Eu disse, hein? Como assim? Então, assim, lógico, tem corretores e corretores, toda todos, profissão Isso tem. gera um conflito. Já gera um conflito. Ou seja, o rapaz está inadimplente ali, né? Porque achava que não tinha responsabilidade por falta de conhecimento. E até o síndico começar a cobrar, mostrar para onde está indo, né? Explicar, aí a dor de cabeça. Aí é onde vem a mediação de conflitos, né? Eu tenho situações também de corretor que vendeu o apartamento, né? E disse ao morador que, assim, ele podia fazer, a partir daquele momento que ele assinou o contrato, ele podia fazer o que ele quisesse no condomínio, que o apartamento era dele e o condomínio era rateado tudo ali de igual para igual, mas ele podia fazer o que ele quisesse. E aí, quando o condomínio, na mudança, ele já recebeu a primeira notificação. Aí ele disse, como assim? Eu disse, como assim? Vamos lá, vamos conversar. E sentei, chamei ele na sala do síndico, expliquei que existia uma convenção e um regimento. Ah, se eu soubesse que condomínio era assim, eu não tinha comprado apartamento, eu tinha comprado uma casa. Eu digo, pois é, então, condomínio, né? Aí eu disse, no condomínio. Então, é onde eu venho. No condomínio, existem os direitos, os deveres e as responsabilidades. Assim como em qualquer lugar, você tem direitos e deveres. Até quando você compra uma casa em rua pública, normal, né? Que você tem seus direitos e deveres com seus vizinhos também, como diz a lei. Então, aí ele entendeu, ficou de boa, pronto. Faz o quê? 5 anos que eu tô com esse condomínio, 5 anos, essa pessoa nunca levou mais nenhuma advertência, nenhuma notificação, porque ele fez questão de ler o regimento e a convenção. E é participante ativo das assembleias, então eu acho isso maravilhoso. Então, assim, é o trabalho de base. Isso. Né? Começa com a construtora, vai com o corretor, aí ele vai conhecer o condomínio onde ele vai morar, conhece o síndico, procura conversar com o síndico, procura conversar com a administradora, saber tudo aquilo ali antes de entrar, para que ele depois diga, não, meu pai dizia o seguinte, vai casar com ela, procure logo saber quem ela é. Ela é assim, 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 assim. Você não vai casar enganada. É um assunto, assim, muito importante, porque, assim, como o Thiago falou, eu já fui ameaçado por corretores. Por quê? Às vezes o corretor quer fazer a venda. E aí, quando você compra a criança, você tem que saber se a criança tem, como é que ela tá, né? E a maioria dos... Por exemplo, eu sempre digo, eu trabalho hoje num nicho que ninguém quer. Eu conheço síndicos, agora mesmo eu estava vindo para cá, estava conversando com a síndica, aí assim, mas eu vou assumir um condomínio com R$100 na conta? Eu disse, assuma, porque você vai mostrar às pessoas que você vai reverter a situação. Eu sempre digo, eu quero estar num nicho que ninguém quer. O condomínio lá, ninguém quer aquela criança, diga assim, aquela criança está sem pai, sem mãe, está abandonada. Passa para mim que eu vou dar um jeito. E aí o que acontece? Aí o corretor chega, vai vender o imóvel. Ele não fala de regimento, ele não pergunta se tem convenção, como é que está a situação do condomínio, se tem problemas... Inadimplência problemas trabalhistas. Ele quer vender. A documentação em si do condomínio, como é que está essa estrutura? E assim, como eu tenho esse nicho, que eu trabalho muito com alguns condomínios de recuperação, aí quando a pessoa diz, eu estou comprando apartamento, aí eu saio destrinchando, olha, você está vindo para um condomínio que teve problemas há muitos anos de gestão, hoje a gente está tentando organizar, então o condomínio tem problema trabalhista, deve a BRK, né? A Casal, tem problemas, mas assim, é um condomínio que está em recuperação, é um local muito bom de se trabalhar, mas a gente está passando, temos elevadores, um funciona 7 dias, depois descansa, o outro funciona... É uma bomba de recalque, é? Então assim... Aí, você tirou a palavra da minha boca! E tem fica fazendo essa alteração aí. Quando o morador... Aí ele olha assim, rapaz... Eu vou comprar uma bomba. Não, aí pelo preço, às vezes, ele diz assim, não, mas compensa.
né? Eu tô comprando, exemplo, eu peguei um prédio que 50 unidades, moravam 26 pessoas. Eu achei que até me encostei. Morava não ouvi assim, mais. morava 26 pessoas e o prédio assim tinha 3 elevados. O prédio foi projetado para ser um hotel. No caminhar se tornou um condomínio. E aí o que acontece? Por gestões foram passando aquela questão, a pessoa assume, não tem noção. Aí o pessoal disse, não, Pedro, mas o síndico morador, não é que ele seja ruim. Se ele se profissionalizar, se ele buscar conhecimento, ele vai se tornar um grande síndico. Mas, Sim. mas Perfeito. o que acontece muitas das vezes? Ele assume, E não aí tem ele pensa no interesse. bolso dele. Ele vai, eu vou administrar igual a minha casa. O que é que eu vou fazer? Esse mês eu não vou pagar o INSS. Eu vou investir nisso aqui. Aí ele começa a fazer algumas coisas e diz assim, eu não vou me expor, não vou aumentar o condomínio. E aí, Isso. o condomínio eu sempre faço, eu dou como exemplo. Você compra um carro novo, por exemplo. Olha o que o Tiago falou disso. O meu carro é antigo, mas é conservado igual a mim. Então, porque existe um dono, existe um cuidado. Então, o condomínio é Isso. da mesma forma. Você vai morar num condomínio novo, você bota o primeiro gestor, se ele não tiver conhecimento, o condomínio vai começar a andar errado. Sim. E aí vai começar os problemas. Então, e condomínio é fácil demais. Se começar errado, com um ano, a bola de neve, você já vai ver que o cara já fez parcelamento de INSS, já atrasou o gás, já. Então, assim, hoje a maioria desses condomínios tem esse problema, principalmente condomínio populoso. E como é né? que você. Agora vamos entrar aqui num assunto, né? E como é que você resolve o conflito? Ou seja, aquele condômino que comprou o imóvel, né? Não buscou conhecimento antes das documentações do condomínio, do estado do condomínio, ele só se interessou ali pelo apartamento, beleza, comprou o apartamento, sim. E aí ele entrou e se deparou com toda essa situação, e aí começam os conflitos. Porque aí ele começa a apontar o síndico, começa a apontar a administradora, começa a apontar, a reclamar com... Ele quer voltar ao enterro, né? É. Existe uma história Porque pregressa tá- antes da entrada dele que ele não buscou. Não buscou né? saber, né? Ou seja, vamos dizer assim, existia um histórico de uma doença, vamos dizer assim, né? Aquele condomínio tá com uma doença que não é terminal, mas é tratável, né? Que está se tratando. E ele não... Já pegou, assim, O bonde andando. o bonde no tratamento, e tratamento é caro, muito mais caro do que a prevenção, porque se você previne sua saúde todo ano, se surgiu alguma coisa no intermédio do ano, tudo bem. É uma coisa que é imprevisível. Mas se você faz as prevenções tudo certinho, provavelmente você vai ter um ano tranquilo na sua saúde. Mesma coisa é um condomínio, eu costumo dizer isso. Então, ele já entrou ali, pega o bonde andando e começa a ver taxa extra, conflitos, o morador de cima começa a fazer barulho, o de baixo tem criança que joga vassoura. E a pergunta? E aí o que acontece? Como é que você administra esse tipo de situação, esse tipo de conflito, né? Porque aí é onde o bicho começa. Eu tenho que contextualizar, Tiago, deixa de ser estressante. Foi Esse fantástica aqui, a pergunta dela. Não é, eu tenho que colocar tudo aqui para entender. Nessa jornada minha, eu tava enfrentando esses problemas, enfrento ainda. Mas, como eu falei para vocês, quando eu sei que uma unidade está sendo vendida, hoje eu trabalho com uma equipe voltada para isso, eu tenho uma equipe, e aí minha equipe monitora, olha, fulano trouxe uma pessoa para ver o apartamento. Aí eu já fico de orelha em pé, e aí eu tenho um textozinho falando do histórico do condomínio. Seja bem-vindo. Aqui é um condomínio de tantos anos, temos algumas dificuldades, estamos trabalhando para reverter. Então, quando eu sei que a pessoa já fez a tratativa do fechamento, que pediu a declaração de quitação, aí eu já entro com o meu texto. Eu já peço o contato do comprador. Eu lançaria o texto depois do pagamento, se tiver inadimplência e tal, depois se regularizar, porque a gente quer aquele dinheiro, né? Isso mesmo. Porque esse texto pode assustar muitas vezes. Isso mesmo. Ele tá fechando lá, quando ele pede, que eu sei que já a pessoa já comprou, já manda o meu texto. E aí, Ou seja, quando ele pede a carta de quitação, ele já comprou. já comprou. É, E aí, exatamente, quando eu pra mando o meu finalizar. texto, a pessoa olha assim e aí faz... Eu posso conversar com o senhor? Eu digo, vamos marcar. Eu marco com ele, vou conversar, explico tudo. Faço aquela retrospectiva todinha. Olha, a gente tá aqui lutando para que isso aqui melhore. E conto com a sua colaboração. Com a sua... E, para vocês terem ideia, hoje eu vou botar 90%, hoje me ajuda na gestão. Perfeito. Me ajuda.
Os meus supervisores estão ali no dia a dia e começa o cara, não, olha, fala com o Pedro, a gente está aqui. Pra você ter ideia, já aconteceu os casos de eu precisar não estar em Maceió, estar descansando no final de semana, aí o cara, não, Pedro, eu tô aqui, não se preocupe não, mande para mim aqui, eu vou ficar aqui acompanhando. Então assim, a pessoa já entra com aquela visão e vai para as assembleias. Bom, né? Síndico descansando final de Descansando, semana. cala a Isso é uma boca. gestão organizada. Você tá descansando recentemente, não foi? Também, né? Apesar que, Isso o que eu aí. falo, o WhatsApp ele veio para nos ajudar. Facilita bastante. Mas Posso- o síndico só descansa porque por trás dele tem uma Tem uma equipe equipe. competente, Sim. porque o Isso. síndico ele é responsável Eu tô aqui com vocês 24 agora, horas. mas eu tenho uma equipe que está trabalhando. Eu estou com uma obra, uma escavação de uma fossa sumidouro. Eu estou com um serviço de recuperação estrutural num prédio. Então, tem a equipe trabalhando comigo. Tá E entendendo? Perfeito. acompanhando esse Acompanhando. serviço, Porque eu exatamente. sempre falo assim, né? Quer ser sempre profissional? Ok. Aí, pessoa física ou jurídica? Então, hoje eu sou pessoa jurídica, né? Eu me apresento lá como... A minha empresa, ela tem um nome, é Fácil Gestão Condominial e Síndico Profissional. Então, quando meus supervisores estão lá com a farda, com o crachá, cadê o síndico? Olha ele aqui. Ele está me representando. Então, assim, a minha equipe está trabalhando dentro do condomínio para tentar amenizar, porque tem aquela situação também, né? Eu pago o síndico, né? Ele é 24 horas, ele tem que estar aqui 24 horas. Tem gente que tem Não, essa eu ilusão, tô 24 né? horas. Se você falar comigo de uma até... Eu vou lhe responder dependendo da sua demanda. Mas eu tô aqui... Ontem a mulher mandou 11h15 da noite uma mensagem. Tem como mandar o número da zeladora? Isso não é emergencial. Eu nem respondo. 8h14 eu respondi a ela, tá aqui. Exatamente. Então, assim, depende das situações. Mas voltando para o que a gente estava comentando, então, assim, você consegue resolver o conflito, porque a pessoa, quando entra no condomínio, já sabendo do histórico, da situação do condomínio, ele já entra querendo ajudar, né? Sem contar que muitos condôminos que estão ali, eles foram coniventes com a situação, eles foram omissos, né, com a Isso. gestão. Então, e eles não querem o quê? Investir, né? Eles, para mim aqui tá bom demais. Tendo aqui o feijão com arroz, tá bom. Então não quero não aqui comer Você um nem caviar, dá mistura, né? não quero não comer o caviar não. Então é impressionante. O feijão com arroz é o suficiente Eu para acho muitos. engraçado aqui. Maceió, eu tô aqui em Maceió há 2017, são 7 anos, 6 anos, é mais ou menos isso, né? Já perdi as contas. Depois dos 5 a gente perde as contas. E assim, eu Aí acho você faz muito... assim, 4 e 3, 7, 7 anos. A mesma... Boa. Aí, assim, eu acho engraçado essa questão. Vocês chamam aqui a carne, né? De mistura. De mistura, né? Lá em Pernambuco é o feijão com arroz. É o feijão com arroz. A mistura é o feijão com arroz. Então assim, aí você começa a ter um trabalho e você consegue ter poucos conflitos, né? Porque exemplo, o cara compra, aí ele já fica revoltado, porque ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele... isso aqui é terra que não tem dono, não é terra de ninguém, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, quando você deixa ele Ciente que ali tem ali terra tem que tem dono, aí ele... ou eu ajudo, ou isso aqui vai... ou eu caio fora. Eu caio fora. Perfeito, perfeito. Fazendo uma síntese aí de todas essas nossas falas, eu resumo o seguinte, que o síndico, ele é eleito, tá? Ele não é funcionário, Sim. ele vem para representar a coletividade. Independente de ser síndico profissional ou síndico morador, é síndico. São as Sim. mesmas responsabilidades, civil, criminalmente, omissão, e tá Negligência, tá etc. tudo aí para cima dele, tá? Então, só compete a ele buscar conhecimento. Eu falo muito, Pedro, que a partir do momento que a gente lança a mão em uma assembleia para concorrer ao cargo de síndico, automaticamente ali já não cabe a nós, síndicos, o desconhecimento, e é obrigação nossa apertar o F5 e buscar o conhecimento. Sim. Quando a gente busca o conhecimento, a gente tem possibilidades e sustentação para resolver conflitos, mas tem que ter conhecimento de todas as áreas. Cida, falando de conhecimento, a gente sabe que para cada dor existe um remédio, Sim. tá? Então, quem mais tem dor é o síndico. Ou... Então, em cima da questão do gerenciamento de conflitos, no seu dia a dia, né? Quais são as técnicas mais utilizadas para uma mediação de um conflito desse e o que é que a gente consegue levar para a população de paz, de tranquilidade, de transparência para essa vida condominial? Então, Tiago, eu costumo dizer o seguinte, né?
que na gestão você tem que ter... A primeira coisa é a comunicação eficaz, né? Não é nem eficiente, é eficaz. Porque eficiente... Assertiva, né? A comunicação assertiva. Porque eficaz, né? ela acerta o objetivo, né? Eficiente, ela só faz. Então, tem que ser uma comunicação eficaz. Então, se você tem aquele contato com os moradores e você comunica para ele tudo que aquele condomínio faz, desde a base até o final, vamos dizer assim, né? Desde o alicerce até a construção final do condomínio, então você começa já daí a minimizar conflitos. Então, assim, eu acho que a primeira coisa de um gestor chegou o morador novo, se você for informado, procura aquele morador. Primeiro momento para você não ter... Kitzinho ali, entregar a convenção, regimento. Isso, estreita o laço. Oi, fulano, seja bem-vindo ao nosso condomínio. Como é que se diz? Estou te enviando a nossa convenção, o nosso regimento, para que você tenha conhecimento. Segue também as 2 últimas atas ou as 3 últimas atas para você ter certeza, ter ciência das taxas ou alguma coisa. Quando não tem nada disso, eu nem envio as atas, né? Porque aí não tem necessidade de enviar atas sobre algumas questões que não precisa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aquelas comunicações mais do dia a dia que a gente tem sobre o uso da academia, sobre o uso da área comum, sobre a questão de jogar lixo, né? Que são as coisas mais frequentes que a gente tem no condomínio. Então, aí a gente já pontua ali naquela primeira chegada. Então, acho que o primeiro ponto do síndico, né? Independente, eu não tenho a obrigação de saber quem mudou, quem saiu e quem entrou. Não, você não tem realmente a obrigação. Mas se você faz, você já minimiza seus conflitos. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que ainda continua na comunicação, é você fazer ambientes em que você possa confraternizar com aqueles moradores. Então, não significa que você tem que viver fazendo festas dentro do condomínio, mas em situações do Dia das Crianças, diz o ditado, quem adoça a boca do meu filho, a minha adoça. Então, Dia das Crianças... Já de coelhinha, né? Vou até voltar aqui. Volta que eu sabia que você ia dizer isso, eu já catuquei logo você. Como é que se diz? Dia das Crianças, o Dia da Mulher, ou o mês de outubro que se gerar fala. Um ambiente propício para que haja uma harmonia. Aproximação, né? Porque na correria do dia a dia, ninguém... acaba que as pessoas, às vezes, entram no elevador, não dá nem um bom dia ao seu vizinho. Então, né, eu costumo até colocar em alguns condomínios, assim, o bom dia, ele é válido para todos. Dê bom dia ao seu vizinho. Então, assim... Pô, entrou no elevador, o que custa dizer... Tá lá no elevador, entrou alguém, bom dia. Pronto. Oi, tudo bem? Quem é? Você mora aqui? Qual é o apartamento? Então, você já começa a ter um relacionamento ali com os seus vizinhos, já começa a conhecer. Principalmente em condomínio populoso, que no caso de vocês, que não tem elevador, né? Mas tem ambientes de convivência para isso, né? Festa junina, o condomínio fazer alguma festa junina onde possa trazer todo mundo ali e compartilhar. Eu acho fantástico esse tipo de harmonia, porque agora, óbvio, tudo tem que ser muito bem planejado, tudo tem que ter muita organização, tem que seguir o regimento, não pode infringir as leis, né? Para que você não tenha um problema depois ou durante o evento. Então, eu acho que tudo dentro da assertividade, ele é válido para você minimizar conflitos. E aí, eu tenho um conflito muito, muito interessante. São os conflitos, muitas vezes, não só do condomínio, mas aqueles conflitos entre os condôminos. Perfeito. Né? Então, aí, como eu faço quando há um conflito entre Tiago, né, que mora no apartamento de baixo, e o Pedro, que mora no apartamento de cima. Então, Pedro tá morando em cima, aí começa a botar... Não, o Tiago mora em cima, o Pedro mora embaixo. Tanto faz. Então, vamos lá. Começa o Tiago a bater as coisas lá em cima, a jogar bola, né? E o Pedro tá aqui embaixo trabalhando no seu computador, no seu ambiente de trabalho. Poxa, tem fulano batendo bola aqui em cima. O que é que eu faço? Gente, simples. Do mesmo jeito que você ligou para o síndico, entre em contato com o morador lá em cima. Interfona ou vai até a porta do vizinho, dependendo se você tem relacionamento. É por isso que eu acho importante o relacionamento entre vizinhos. Porque se você conhece seus vizinhos, você fica mais fácil até conversar com ele. Então,
O síndico ele só entra para mediar um conflito como esse quando ultrapassa a esfera do que tem que ser, do que você já tentou. Então, entre em contato. Oi, fulano, tudo bem? Teu filho tá jogando bola aí em cima, tá correndo, e eu tô tentando trabalhar. É possível contê-lo ou orientá-lo para que ele pare de brincar, de jogar bola, até eu terminar aqui meu serviço? Então, assim, eu quero jogar fogo no parquinho. Há uma forma de você conversar com isso. Agora, óbvio, a pessoa não atendeu, comunica ao síndico, registra em livro de ocorrência e a gente vai tomar as providências, né? Mas, obviamente, eu acho que parte tudo de uma conversa, né? Mas eu sou condômino, não quero me indispor com o Pedro e eu pago o síndico. Síndico, resolva aí. Meu amigo... Basicamente, eu vou para o que diz o regimento interno. Né? Exatamente. Problemas causados pelas unidades... É de responsabilidade do causador. Exatamente. Eu vou ser só o intermediador dessa situação. Entendeu? Eu tive uma situação muito, muito interessante, né? Um morador, ele tem um carro aqui, a vaga dele aqui, e a vaga do outro era exatamente aqui. Então, o que acontece? Como o carro dele era um pouco maior, então ultrapassava assim 5 centímetros. 5 centímetros. Assim, aliás, era isso, um palmo. Era o quê? Uns 10 centímetros, mais ou menos 15, né? Meu palmo, a minha mão é pequenininha. Tá 20, 20 centímetros. Não, dá isso tudo não, Tiago. O meu dá 25. O seu é grande demais, pelo amor de Deus. O seu dá 17. Não, 17, 18 por aí. E aí, era exatamente isso. E ele dizia que isso dificultava entrar na garagem. Aí eu desci. Pouco, hein? Não. Aí eu desci várias vezes e vi que, pelo amor de Deus, a vaga dele era uma vaga mais fácil de estacionar e que não dificultava de jeito nenhum. Então eu percebi que ele estava, de certa forma, criando um problema com o vizinho, porque o carro do vizinho era super grande e o dele era um pouco menor. E assim, por ser menor, ainda era mais fácil ainda estacionar. Aí eu mandei a primeira vez a advertência ao morador para que pudesse ajustar a vaga. Ele ajustou... Porque estava fora da área demarcada. Exatamente, Perfeito. porque estava fora da área demarcada. Ele ajustou o máximo que pôde, mas ainda assim ficou um pouquinho. E o cara implicando. Então aí eu disse, vamos descer e vamos conversar. Chamei os dois. Fulana. Assim, não, aí eu disse, fulano, vamos fazer o seguinte, já que a vaga dele aqui tá ali atrapalhando, fazer o seguinte, a gente troca. Ele fica com a sua, você fica com a dele. Porque a sua é só chegar aqui, ela fez a curva, entrou na vaga. Não vai ter problema. Ele vai ter dificuldade de entrar. Não vai porque seu carro é menor, então tá tranquilo. Pode ser, não, eu quero usar a minha vaga. Faça cumprir o regimento. Tá bom. Se é assim, notifiquei o morador, né? Não botei multa, porque já tinha mandado uma advertência, notifiquei o morador. E aí, em seguida, automaticamente, cheguei para um morador que estava com um carro maior, disse, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui quem tem uma vaga dupla para que possa fazer a troca ou alugar para você. Procurei, ajudei ele nesse processo, trocamos a vaga, ele botou numa vaga maior, o carro dele realmente era eu não lembro, não sei qual é, mas eu sei que é um Volkswagen que é enorme o carro. Ônibus. É quase um ônibus. Né? É quase um ônibus. E aí, enfim, colocou a vaga lá e isso foi resolvido. Dias depois, esse mesmo morador que criou o conflito causou 3 seguidas. 3 situações. A vida é uma roda gigante, amigo. Para você morar na coletividade, você tem que aprender a ceder. Exatamente. Você tá entendendo? Porque mais na frente você vai precisar. Vai precisar. Sim. Aí, fim das contas, aí aconteceu a primeira situação, mandei a advertência. Aconteceu a segunda situação da mesma, eu mandei a notificação. E na terceira, eu vi e fiz questão de mandar a multa. A síndica tá me perseguindo, Pedro. Aí ele foi e mandou a resposta dizendo que, assim, aconteceu a terceira vez, já tinha falado com a secretária, já tinha falado com a esposa, mas a terceira vez foi a mãe dele, e que não mora num condomínio, não sabia das regras e não sei o quê. Aí eu respondi, aí ele disse, pedindo para retirar a multa, eu não tenho autoridade para retirar a multa, quem tem ou é o conselho, depende do regimento, ou a assembleia, né? Minha função é só aplicar. Então aí pedi ao conselho para responder, aí o conselho respondeu o quê para ele? Prezado, não cabe a ninguém a alegar que não havia informação, desconhecimento da informação. Primeiro ponto. Segundo ponto, a síndica aplicou conforme diz
o Código Civil, fazer cumprir o regimento e a convenção. Ela fez dentro do parâmetro. E terceiro ponto, infelizmente, né, como é que se diz, a multa vai ser mantida. Aí, nunca mais ele falou nada, porque exatamente eu fiz questão de pedir a gestão de direito para colocar que eu não estava fazendo nada mais, nada menos do que fazer cumprir o regimento e a convenção, porque foi exatamente essas palavras que ele usou para mim, quando eu disse ao morador que, assim, era para trocar uma vaga que não haveria problema nenhum ali para ele. Então, assim, você percebe que na hora que é o meu, eu quero. Mas Farinha na hora, pouca, meu pirão primeiro. meu pirão primeiro. Então, assim, mediei conflito, ajudei o outro. Então, você tem situações que a gente consegue mediar. Mas também a gente fica aguardando aqui a próxima oportunidade. E interessante que esses que são, né, que causam... Depois ele vai dizer, eu não gosto do síndico, mas ele fez o correto. Exatamente. Às vezes ele não gosta da gente, por conta de uma notificação, mas depois, lá na frente, ele não. Meu síndico lá, eu não gosto dele não, mas ele é um cara que trabalha correto. Então, tem várias situações dessas. O cara diz, fulano me indicou. Foi. Quem foi? Foi fulano. Fulano é aquele cara que não dá nem um bom dia, mas ele quer as coisas, né? Ele fez ou teve advertência, não gostou. Porque assim, o fato de você, eu sempre digo, o síndico morador, olha, você é muito amigo, você tem o seu grupinho, ele às vezes é o grupinho da oposição. E quando ele entra, eu digo, você vai ver que o seu grupinho, quando você começar a dizer o não, eles vão ser a sua oposição. Então, assim, morar em condomínio, eu sempre digo, seu direito termina quando o do outro começa. É simples, o direito é igual para todos, não tem como ser diferente. Agora, Tiago, você jogou a paulada para mim, agora é minha vez de jogar a paulada para você. Toma aí. Mais uma. Quais são as responsabilidades do síndico na gestão de conflito em um condomínio e como ele pode atuar como facilitador nessa busca aí de solução satisfatória para todos, né? Porque às vezes não é, mas enfim. No meu ponto de vista, Cida e Pedro, vocês já conseguiram responder muita coisa sobre esse assunto. Mas, particularmente, eu vejo que o síndico, ele é um facilitador, tá? Ele é o gestor das áreas comuns. E como vocês mesmos disseram, quando é um conflito entre condômino, eu acho que o síndico ele deve entrar para fazer essa mediação, essa aproximação, ouvir os dois lados da história, tá? Porque muitas das vezes são relações particulares, tá? Entre condôminos, então assim, não cabe ao síndico, mas a partir do momento que ele escuta os dois lados da história, ele consegue criar, formatar uma opinião e facilitar. Mas muitas das vezes, Cida, como você mesmo disse aí, o pessoal, tá? O problema pessoal gera um conflito na coletividade. Isso. Cida deu um exemplo aqui muito claro. Ela foi ajudar o condômino porque ela entendeu que naquela situação era um condômino que estava querendo gerar um conflito propriamente dito. Problemas particulares ali devem acontecer, certo? Mas a partir do momento que a gente se coloca para tentar sanar, facilita. Não conseguiu sanar. Problemas entre condôminos não compete ao síndico, tá? Problemas pessoais não compete ao síndico. E no ponto de vista, quando é um assunto mais delicado, eu particularmente digo, síndico, não entre nesse estreito porque não lhe compete. Só tem um condômino reclamando do Pedro, então não entre. A partir do momento que existe mais de um condômino reclamando do Pedro, aí sim, você como condomínio, tá? Você já pode ter uma atuação. Sim. Porque quando vai para o judiciário, muitas vezes, tem uma coisinha que eles chamam lá indúbio pro réu. Ou seja, é um falando e outro se defendendo. Ou seja, não vai dar em nada. Mas a partir do momento que tem dois condôminos e que deixou registrado lá no livro de ocorrência, aí sim, você já pode atuar. Porque muitas vezes o condômino ele fala, liga, mas na hora que o síndico vai tomar as providências, ele, eu não vou me expor porque o negócio já está complicado. Isso. Então, quando o síndico... Não, foi a Cida. Não, síndico, eu não falei nada não. Eita, deixou o síndico... Deixou ele não... Então, assim, toda ocorrência, toda situação, deixar muito bem registrada, certo? Então, teve a primeira sinalização, Cida já fez lá. Mandou uma advertência, já deu ciência que tem alguém reclamando do Pedro. Na segunda, Pedro, o que é que está acontecendo?
continua, o problema continua, a situação. Então, assim, é uma mediação, é um jogo e responsabilidades, porque se o síndico ele não tomar providência, ou seja, ele já tomou a ciência. Então, é obrigação dele tomar uma providência. No mínimo que seja e ouvir. Porque senão, se esse problema, se essa ocorrência gerar um dano maior, o síndico ele vai responder Sim. pela omissão. Você está entendendo? Exatamente. Então, assim, quando eu falo que tem que se buscar o conhecimento, tem que se buscar uma atualização, o síndico ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que estar aberto, ele tem que saber ouvir mais, né? Vovó já dizia, a gente tem 2 ouvidos, vamos ouvir mais e falar menos. Vamos ouvir os 2 lados da história, vamos estar aberto para a situação, vamos dar transparência. Você está entendendo? Uma dica, Tiago, não esteja atrapalhando. Nada, você nunca me atrapalha, amigo. Eu não participo mais de grupo aberto. Perfeito. Sim. Grupo Perfeito. aberto, todo mundo quer administrar, mas Isso. ninguém quer responsabilidade. Exato. Então, meus grupos é fechado. Isso, para mim, melhorou meu trabalho aí 100%. Eu faço do mesmo jeito. E aí eles têm outro grupo. Recentemente o cara disse, fulano criou um grupo. Deixa ele lá. Não é o grupo Tem até o oficial. grupo de meter o pau no síndico, quando não dá transparência, quando não presta conta. Esse é top, né? Que esse Aí, deve funcionar quando bacana. Ou para falar coisas que não tem nada a ver. Quando eu recebo esse tipo de reclamação de barulho, essas coisas, eu vou lá no grupo, pessoal, recebi uma reclamação, tá tendo barulho. Alguém mais está escutando? Por favor, me comunique no privado. Perfeito. Aí eu sei, porque aí vai falar várias pessoas, vai falar comigo no privado, aí eu vou no morador, por exemplo. Recentemente, o morador ligou para mim, esse morador que sempre liga reclamando, falou tem um cachorro latindo, mas ninguém tinha, só ele Só falou. ele escutava o cachorro. Aí eu fui lá, pessoal, no 5º andar, o pessoal tá reclamando de um barulho de latido de cachorro. Alguém mais está escutando? Aí o pessoal 2, 3 veio, aí eu fui lá no privado, pedi o zelador, disse, olha, vai lá ver. Não, é apartamento tal. Eu fui lá no privado da pessoa, conversei com ela e plintei algumas reclamações não identificando o morador e mandei para ele, disse, olha, não é uma coisa isolada, é isso. Ela, depois ela foi muito ríspida no momento, né? Não, porque não sei o que, porque o pessoal reclama de tudo. Aí depois ela veio e disse, realmente, o meu pai eu tô viajando, meu pai ficou com o meu cachorrinho e ele tá sentindo falta de mim. Mas já falei com meu pai, a gente vai... resolvido o problema. Então, você consegue. Mas quando é uma coisa que você vê que é pessoal, eu tento o máximo dizer assim, olha, fala com o teu vizinho, tá aqui o zap dele, conversa com ele, que tu vai resolver o problema. Mas se não for desse caso aí, eu não me envolvo. Eu tento o máximo não me envolver. Eu costumo dizer o seguinte, né? Exemplo. Porque fulano... Eu tô com uma furadeira aqui 10 horas da noite. Eu não tenho como lá embaixo identificar qual é o apartamento que tá com uma furadeira. Então... Mas cara, já sabe que existe um condômino sem noção. Sem noção, mas tem, todo condomínio tem, né? Em todo condomínio a gente tem o sem noção, o sabido, o esperto, o que sabe tudo e o que não sabe de nada e aquele que só acha. A gente, né? Olha aí, característica de condôminos, né? A gente tem tudo. Então, assim, aí eu costumo dizer, você identificou qual é o apartamento? Não, eu acho que é de tal apartamento. Faça o seguinte, abra sua porta e vá até o apartamento e confira se é de lá. Porque eu não tenho como tomar uma providência sem saber realmente de qual é o apartamento. Então, se você afirmar que é do apartamento X, tiver como conferir que é de lá e colocar em livro de ocorrência, eu vou resolver. Perfeito. Ponto. Perfeito. Porque, assim, eu aprendi na minha gestão que tudo tem que ser registrado, sabe, Pedro? Isso é importantíssimo. Porque, assim, eu registrei, eu liguei pra você. Ligação não é registro, né? A não ser que você bote um gravador pra todas as gravações que você receber. Então, não é registro. Então, quando alguém liga, eu digo, fulano, beleza, perfeito. Posso sim tomar providência. Coloque no livro de ocorrência. Mas eu não quero me indispor, então também não posso tomar providência. Paciência. Ponto. Entendeu? Então, registra. Tá registrado, significa que eu tenho ciência que eu vou tomar responsabilidade. Agora, se não tem registro, fica o dito pelo não dito. E aí, depois eu vou chegar lá e eu que vou me indispor com um condômino, que eu não sei se é real, se não é, né? Porque alguém disse. Então... E você tentar fazer uma reclamação de barulho, e aí você entrar em contato com a pessoa,
né? A pessoa, eu sou uma senhora de idade e o barulho tá grande, aí você, e o meu vizinho não para de fazer barulho e aquilo, aí vai na portaria, reclama, aí você, não, me dê aqui. Aí eu falo com o vizinho, rapaz, estou uma semana viajando, tem ninguém em casa. E aí? Aí imagina você toma no impulso no outro dia, porque manda uma notificação. Manda a notificação, e aí? Não, agora então, me conta isso já aconteceu comigo, hein? Me diga uma coisa, eu tive algumas experiências muito, muito recentes, inclusive assim, porque eu estou aqui em casa, 3 horas da manhã, telefone Sério? tocando, o telefone, tocou meu telefone, aí eu olhei, só que eu olhei muito rápido, não tinha, só tinha um número, não tinha o registro. Aí eu disse, não vou atender essa hora, né? Voltei a dormir. Daqui a pouco o interfone, tchê, tchê. Aí meu marido disse, Cida, eu acho que é pra tu. Eu disse, então, tá acontecendo algum incêndio no condomínio. Corri e fui pro telefone atender. Quando eu atendi, uma moradora. Oi, dona Aparecida, desculpe o horário. Eu digo, o que foi que houve? Alguma coisa, assim, muito séria? A contar algum vazamento, alguma infiltração, alguma coisa? O prédio tá caindo, pelo amor de Deus? Não, é porque eu não estou conseguindo dormir, porque o casal aqui acima do meu apartamento, o vizinho da porta, leão. está aqui na gritaria. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz estavam aquilo. fazendo um planejamento de casamento. Foi? Não, pior que já aconteceu num condomínio de chamar a polícia achando que era agressão. Não, e aí... Aqueles casais que bate, foda, não sei o que, chama a polícia, aí liga o porteiro pra mim e diz, tá tendo uma agressão no bloco tal. Aí eu disse, e o morador já chamou a polícia. Aí depois o porteiro liga e disse, rapaz, não era agressão não. Aí eu digo, oi. Teve até recentemente, né, que teve até uma repercussão nacional, o rapaz... Do casal fazendo amor. Do casal fazendo amor e tal, e ele tava desejando que o condomínio praticasse mais amor, né? Fizesse amor gostoso. Fizesse amor gostoso, né? Aí assim, nesse momento, eu automaticamente, minha resposta pra moradora foi, fulana, você já interfonou pro apartamento? Não, então interfone. Porque não é a mim que você tem que interfonar. É para o apartamento em si. Porque do mesmo jeito que você atrapalhou meu sono e fez eu me levantar para ouvir isso, você pode interfonar para que atrapalhe a situação lá e diga, fulano, faça aí, mas faça que nem na panela de pressão. Mas é até que por sinal, e até que por sinal, qualquer barulho lá externo próximo a dele vai prejudicar o relacionamento lá do cidadão, né? Então, assim, em vez de ligar pra síndica, liga pro cidadão perfeito. Né? Então, aí ele disse assim, a senhora é muito abusada. Eu digo, não, abusada é você ligar pra mim pra fazer isso, pra falar sobre isso, perfeito, né? Agora, se você não está gostando de como ele faz, faça o seguinte, amigo, aproveita o ensejo e vai namorar também, porque se fosse aqui eu me empolgava. Olha, aconteceu no condomínio de um amigo meu, do pá também que eu administrei, e ele falou isso, disse que o cara à noite conversava, ele aí ficava agoniado e fazia, mulher, vamos fazer mais alto que ele. E aí vai dar e terminar em polícia. Pessoal, são situações de condomínio, a gente passa aqui horas e horas conversando, porque eu acho que nessa mesa, acho que tem mais de 30 anos aqui, tem mais... Tem uns 40 anos aqui de experiência, de vivência no segmento condominial. Então, assim, a vida em condomínio, eu acho que é uma arte, tá? Eu costumo falar que viver em condomínio, domínio de mais de um, tem que ter uma evolução, você tá entendendo? Tem que ter uma educação. Então, levar conhecimento, levar comunicação, levar transparência, tá? Não só transparência de gestão financeira, que é um assunto também muito importante, tá? Mas levar uma transparência geral do como está sendo a gestão, as manutenções, né? Então, assim, a gente consegue minimizar grande parte dos conflitos, mas com a experiência, o dia a dia do síndico, o conhecimento, né, cursos de comunicação, de gerenciamento de conflitos aí que está muito em alta ultimamente. Tem vários cursos de mediação de conflitos. Na questão, né, até pós-pandêmico, né, assim, a gente percebe que o ser humano está mais a risco, perdeu mais aquela humanização, né, então assim, basta ter um pouquinho de conhecimento, se colocar no lugar do próximo, tá? Sabemos que tem muito condômino sem noção, isso é fato. Sim. Mas com a questão de ouvir, de falar, de se colocar no local do próximo, a gente consegue minimizar muitas coisas. Pedro, muito grato, tá? Por você estar aqui. Você sabe que o carinho que eu tenho por você ultrapassa o segmento condominial.
é mais pro dia a dia mesmo. E assim, cara, só tenho a agradecer o serviço que você vem fazendo no segmento condominial aí no dia a dia, aqui em Maceió, trazendo um pouquinho mais de experiência, ou seja, essa vivência no condomínio populoso é algo que a gente precisa falar mais, né? Tivemos problemas com vidas agora no condomínio populoso por falta de gestão, de parte de segurança, muito problema na parte de transparência e de recursos, você tá entendendo? Então, assim, muito mais vidas envolvidas. A gente fala de um condomínio com 200 unidades, mas se no barato a gente multiplicar por 2, já dá 400 pessoas, Sim. que dá muito mais, você tá entendendo? Então, assim, é uma experiência que você tem aí que eu acho que a gente precisa falar muito mais. É condomínio, mas só que cada condomínio tem a sua realidade. Então, assim, nas suas considerações finais, eu preciso que você deixe uma dica aí para o síndico, tá? Que ele possa usar um pouquinho da sua dica no dia a dia dele. E mais uma vez, muito agradecido. Eu que agradeço o convite, né? Como você falou, Tiago, a gente tem uma amizade há um bom tempo, né? E, assim, poder aqui compartilhar com vocês essa experiência e poder ajudar outros síndicos, né? Nesse ramo é muito importante. E dizer ao síndico que ele se profissionalize, né? Independente de ser morador ou não, ele busca o conhecimento, porque ele não pode assumir um condomínio. Eu digo que um condomínio é uma empresa, né? Uma empresa precisa de um gestor, né? Sem fins lucrativos, mas gera muito dinheiro. Muito recurso. E se você não souber empregar esses recursos, o seu condomínio vai desvalorizar, né? Eu que trabalho com esses condomínios populosos, na parte alta, né? Eu tenho sempre orientado bastante aos síndicos. Eu, enquanto administrador, tenho falado aos condôminos a importância, né, de estar junto da gestão. E aqui a gente falou N situações que pode ajudar um gestor condominial a fazer um bom trabalho, né? Mas ele tem que buscar. Ele não pode ficar só à mercê da situação, dizer, eu tô aqui. Ele não pode levar o dia a dia do condomínio como se fosse uma coisa, como se fosse o apartamento dele. Aqui eu pago hoje, aqui eu faço aquilo amanhã, porque isso vai vir consequências. Sim. Eu conversava muito com o Tiago antigamente, né? Algumas coisas só vão melhorar quando o síndico realmente for responsabilizado, né? Então, assim, não por querer que ele seja responsável, mas por conta dele assumir. Para mostrar aos próximos, aos outros, o que pode acontecer. Existe uma responsabilidade. Né? Né? E eu ainda ajusto o que você está dizendo aí. Às vezes o síndico morador, né, ele se candidata ali por não ter nenhuma outra opção, ele se candidata, né? E assim, e ele vai gerir da maneira dele e não busca conhecimento. Mas ele tem as responsabilidades civil, criminal, omissão, imprudência, negligência, né, que rola e que cai em cima dele sobre qualquer coisa. E assim, não adianta ele achar que porque ele está fazendo um favor ao condomínio, ele está assumindo uma responsabilidade e a qual ele pode até, inclusive, ser preso por aquilo ali. Então, costumo dizer, conhecimento está para todos. Busca quem quer. Quem não quer, acaba morrendo na praia, né? Então, nada e morre na praia. Então, ou então na salinha do síndico, né? Ou na salinha do síndico. E buscar os profissionais capacitados, né? Perfeito. Buscar. Perfeito. Então, a gente hoje vê que o síndico precisa do setor jurídico, né? Precisa de um engenheiro. Isso. Né? E agora, nesses condomínios populosos, ele precisa de um gestor condominial para estar perto dele. Exatamente. Né? Porque às vezes ele não tem o conhecimento contábil, ele não tem o conhecimento financeiro, né? Administrativo. Então, se ele tem uma pessoa com essa capacidade, a gestão dele vai ser muito mais saudável, vai ser muito mais transparente e vai ser muito mais leve, né? Isso. Porque menos estressante. A palavra certa. Uma dica também que eu dou muito, né? A gente falou aqui sobre grupo, né? O grupo fechado. Então, recentemente não, alguns condomínios já colocam o meu drive. Então, eu crio a pasta do condomínio. Lá tem a prestação de conta, tem a pasta de orçamento, tem a pasta de ata, tem várias coisas, as fotos. Então, assim, às vezes os meninos ficam, rapaz, minha equipe trabalha, fez alguma coisa de bom, de ruim, tira a foto com data, com hora, porque você vai ter como comprovar que aquele serviço foi executado. Exato. E eu boto lá, e quando a pessoa vai olhar, você não precisa nem se defender. Os próprios condôminos olham e dizem, rapaz... Você não viu, não?
Tá lá. procurando pelo em ovo? É uma hora dessa? Pelo em ovo a palavra. A palavra é pelo em ovo. Eu aprendi com um advogado de São Paulo. O cara tá procurando pelo em ovo. Ele não vai achar. E aí os próprios condôminos vão dizer assim, não, tá aqui. Recentemente, não, porque eu quero o contrato da portaria remota. Tá lá no Drive. Isso aí. Aí eu quero o contrato da garantidora. Tá lá no Drive. Aí eu quero a ata da sua eleição. Tá lá no Drive. Perfeito. Então, assim, você vai ter sua gestão aberta, né? Porque tem síndico que eu não entendo porque alguns síndicos escondem. Sim, não precisa. Esconde, vai esconder. Não esconda, não. Seja transparente, porque as pessoas vão ver o seu trabalho e eles mesmos vão lhe defender. Exato. Entendeu? E Mas aí, é isso. Cida Azevedo. Essa dica dele é bastante importante. Eu já coloco em prática muitas delas, né? Você é sensacional. Você é uma síndica fora da caixa. Ainda tô botando Um a abraço cabeça à minha fora amiga da caixa. Jailma. Ó, e eu quero deixar aqui um negocinho. Você, condômino, que acha que o seu condomínio não tem problema, né? Não, que não tem mais solução, entre em contato com Pedro Machado. Olha, E aí, Então, tá só- vendo? Que é isso, tá vendo? Que é isso, rapaz? Calma aí, Não chegou o rapaz. jabá ainda não. Foi só um convite. Qual é o Pix do Segue a Pauta? Qual é o Pix do Segue? Vamos botar lá. Não, pessoal, mas perfeito. Cida vai fazer as considerações por conta do Do horário, já. né? Infelizmente. Mas é o que eu falo, Cida. Independente de qualquer contrato, certo? Você síndico, você gestor que tem uma dúvida, você deve ter próximo a você profissionais como Pedro, como Cida, como Tiago, como tantos outros tem aí para ajudar, porque a nossa intenção é profissionalizar o segmento condominial. Agora, se você tem prestador que só quer levar um contrato para você, você corra desse tipo de prestador. Tá? Porque no segmento condominial eu falo que é um segmento muito rico. Agora Sim. precisa ser respeitado. E você Sim. deve procurar empresas e profissionais que, independente de dinheiro, tá ali próximo a você para lhe ajudar no momento que você mais precisar. Então, assim, isso que o Pedro falou, eu falo abertamente, tá? Eu encontro evento, encontro síndicos que tá com muitas dúvidas, cole nele. Cole nele, Sim, que ele que tem ele sabe, conhecimento exatamente. para lhe passar, para lhe ajudar. E depois, naturalmente, a gente está falando de pessoa jurídica, se render um contrato, se render um business, é business, é negócio. É negócio. Né? Então, assim, normal. Sem contar que a gente participa de grupos dando assessoria o dia Dia todo. todo. O dia todo, né? Tiago sabe, a gente tem um grupo da parte alta que a gente chama. A gente fica ali dando assessoria. E aí, às vezes, quando a gente vai olhar, o cara tá andando fora do trilho. É. Mas assim, e de graça, né? É o conhecimento grátis. É gratuito. Esse é gratuito, mas eu começo a ver como um danoso. Danoso. Porque eu vejo síndicos em grupo de WhatsApp que não busca nem dar um Google fora, buscar fora. Ele acha que tá ali qualquer dúvida, ele vai botar ali vai no ter grupo de resposta. WhatsApp. Então, assim, são coisas pequenas que basta ele buscar um pouquinho de conhecimento, ele consegue formatar uma opinião e, se necessário, buscar outras opiniões, outras vivências, aí sim você vai no grupo de WhatsApp. Agora, você buscar uma informação sem mesmo buscar um conhecimento, eu acho muito danoso para o síndico. Não. Entendeu? Você pode buscar o conhecimento, ouve ali aquela opinião, mas vai buscar de uma pessoa especializada. Especializado. Né? com Se não certeza. conseguir, dá um Google. Né? Se não conseguir, vai lá no chat GPT, que a inteligência artificial te dá todas as informações que você precisa. Busca lá, suporte condominial. Exatamente. Olha pra isso, peraí. Ele ficou top. Vou começar Ó, Cida, rapidinho. a brigar Você sabe o aqui. que foi que aconteceu hoje? Não, essa semana. Um síndico foi pro grupo de WhatsApp perguntar se era obrigado a dar transparência às contas do condomínio Foi, demonstrativo. eu vi isso. Eu vi isso. Que é isso? Ele tem obrigação. É obrigação. É uma obrigação. Esse É o primeiro dever do dever dele. síndico, da transparência. Cida Azevedo, Mas vamos lá. 49 Concluindo do aqui, segundo tempo, Vamos sem concluir. prorrogação. Se você assistiu o nosso podcast até agora, compartilha, tá? Esse podcast com teus vizinhos, com os teus amigos, com os teus colegas. Entra no nosso Instagram, vai lá no link na bio, tem um sitezinho lá. Deixa a tua pergunta, deixa aquilo que você quer saber, inclusive sobre esse assunto que a gente traz a pauta de novo aqui e a gente responde para você, tá? Inclusive a gente pode até responder com o auxílio de algum advogado, dependendo do que for a sua pergunta, que a gente tá aqui para isso, tá? E lembrando que a gente já está trazendo pautas
com interação do público lá no Instagram. No Instagram, exatamente. Então, assim, o pessoal já Essa começa a colocar as dores e a gente Isso. já coloca pautas com base nas dores. Aí daí a gente aqui vai... Exatamente. Explanando E aí a gente melhor. vai estar sempre trazendo aqui pessoas que possam contribuir com os assuntos, né, que a gente vem a trazer, né? E mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Eleal, Elevadores, a Safe Condo, Portaria, a Pague Seu Condomínio, né? A Live Portaria Remota, vamos lá. Alpex Gás. Alpex Gás, a Limas Solução Predial, né? E a Safe Grupo, que é a Safe Condo, que está aí não só para a portaria remota, mas também para a gestão de segurança. Perfeito. Então- E depois desse mechan que o Pedro fez, Não, eu não acho vou- que a Fácil Gestão vai ter que entrar, viu? Sim, com certeza Vamos- a gente está precisando de uma administradora para Vamos trabalhar junto. e patrocinar Né? a gente, né? E também a gente está querendo também uma garantidora, né? A confiança, a gente está atrás dela também. Então, assim, né? Uma seguradora, que é o nosso próximo pauta da próxima semana, né? A gente vai conversar também com algumas seguradoras, que a gente é um assunto importante. Então, se liga, porque semana que vem tem uma outra pauta aqui sobre seguro condominial. Fica atento. Pessoal, eu me dou por satisfeito, tá? Agradeço a companhia de vocês. Cida já deixou aqui as considerações dela. Então, não deixa de compartilhar esse conteúdo. Pedro, obrigado. Cida, obrigado. Até a mais, próxima, pessoal. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa.